Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos conhecer as diferentes formas de tratar uma informação. Você sabia que nos textos o mesmo tema pode ser abordado de diferentes formas? Se você for expor sua opinião acerca de um assunto polêmico na escola, seria da mesma forma que se estivesse apresentando para um colega de sala numa conversa informal? E se você tivesse que descrever um pouco sobre a sua personalidade para uma entrevista de emprego, seria da mesma forma caso estivesse descrevendo a um desconhecido? Após refletir sobre esses questionamentos, nós podemos perceber que a mesma informação a ser passada, compartilhamento de um assunto polêmico e descrever a personalidade, a mesma forma textual de compartilhamento dessa informação, seja num trabalho escolar, numa conversa com um amigo, na entrevista de emprego, acontece de maneiras diferentes. Em outras palavras, devemos entender que na língua portuguesa há uma variedade de textos que podem ser utilizados para se tratar do mesmo tema. E isso pode proporcionar diferentes finalidades, dependendo da intenção dos interlocutores, que são as pessoas que fazem parte do processo comunicativo. Os interlocutores dessa aula sou eu e vocês, alunos do quinto ano. Então, na aula de hoje, nós iremos comparar textos para perceber como o mesmo assunto pode ser abordado de diferentes maneiras. Analisar as informações veiculadas nos ajuda a construir conhecimento crítico sobre esses assuntos. Vamos lá? Vamos à leitura desses dois textos. Texto 1, a violência na sociedade brasileira. Além de ser um constrangimento físico ou moral, a violência é um ato vergonhoso que acontece diariamente, em todos os lugares do Brasil e do mundo. Ninguém sai mais à rua seguro de que vai voltar ao seu lar, mas pessoas morrem e deixam famílias em sofrimento por causa de um assalto, uma bala perdida ou outra causa de violência. Ao andar pelas ruas, ninguém mais confia em ninguém. Todos, ao se aproximar de qualquer pessoa, já ficam preocupadíssimos, sempre achando que irão ser assaltados ou coisa pior. Texto 2. No texto 2, nós temos uma charge. A charge, geralmente, é um texto que faz uma crítica a algum acontecimento do cotidiano, né? Nós temos aí a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A gente tem que analisar as duas linguagens para conseguir chegar à compreensão, né? Lá no fundo, no plano de fundo da imagem, nós temos um ônibus incendiando, né? E nós temos um corpo no chão, com uma arma na cintura, né? E temos duas pessoas, né, dialogando. Uma com o microfone na mão, que nos faz inferir que se trata de um repórter, né? E uma outra de terno e gravata, que também nos faz inferir que se trata de algum governante, né? Porque se essa pessoa está sendo entrevistada, ela deve ser alguém de atuação social. O entrevistador pergunta. O entrevistado diz: violência? Está tudo sob controle. O repórter diz: de quem? Observem que a fala, né, do entrevistado, né, ele está em destaque, né? Então, nós podemos ver que há uma crítica aí, que é para chamar a atenção de nós, leitores. Quando o repórter diz de quem, né, ele está querendo dizer o quê? Você é o governante. Nós estamos observando o que está acontecendo ao lado. Quem é que está controlando isso? Quem deveria? Né? Então, nós vemos aí que é uma crítica à violência e à falta de controle dos governantes em relação a isso. O texto 1 também fala de violência, mas sobre um outro viés, né? Ela exemplifica, ela traz afirmações
do que vem acontecendo no Brasil e no mundo e exemplifica quais são esses tipos de violência. Ao ler os dois textos, né, você percebeu que, embora a temática abordada seja a mesma, há diferença entre eles. Enquanto o primeiro texto, né, traz uma abordagem mais ampla sobre a violência, o segundo ele restringe a uma situação específica, os incêndios criminosos nos ônibus. Diante disso, nós vamos comparar algumas informações. Observem quais são as semelhanças e quais são as diferenças apresentadas nos dois textos. As semelhanças são: abordam a mesma temática, violência, falam sobre a falta de proteção da população, falam acerca das consequências desses atos violentos, trazem exemplos de violência e falam para o mesmo público-alvo, né? Essas são as semelhanças. E quais são as diferenças? As características que categorizam os textos em um determinado gênero. Um texto, né, é opinativo e o outro texto é uma charge, né? Nós temos um texto de opinião e nós temos uma charge. Então, são dois textos de gêneros diferentes. Outra diferença é que apenas o segundo texto traz uma crítica, né, aos governantes, né? E nós podemos acrescentar ainda, né, como semelhança também, que os dois textos, apesar da charge, né, estão analisando uma situação que nós brasileiros vivemos. Isso também acontece em outros países, assim como foi abordado no texto 1. Vamos agora retomar os textos. Os textos 1 e 2 diferenciam-se quanto ao gênero textual, ao tema abordado, o objetivo do tema ou o público a que se destina. Vejam, o comando da questão requer que nós, leitores, né, a partir da leitura dos dois textos, identifiquemos o conteúdo global. Depois que a gente compare, né, e sintetize, identificando semelhanças e diferenças. A habilidade que envolve a relação entre textos é essencial para que a gente possa analisar o modo de tratamento dado ao tema, para termos maior compreensão das intenções de quem o escreve. De uma maneira geral, os textos se relacionam com outros textos. Contudo, essa relação pode acontecer de diversas formas. Para que se compreenda essa relação, é necessário que o leitor tenha um conhecimento prévio, né? Se ele não souber fazer essa retomada, sua compreensão será comprometida. Então, ao analisar diferentes textos com o mesmo tema, nós precisamos avaliar aspectos como o público-alvo, né? Quem será que vai se interessar por ler esse texto? A época em que ele foi produzido, né? Por exemplo, a gente só entende essa charge porque faz parte do nosso contexto atual. As intenções comunicativas, qual é a intenção do autor ao produzir essa charge? Ele quer alertar a gente, né, sobre uma situação, que é a violência. E qual é o objetivo a ser atingido? Informar, né? Vamos agora à questão 89 da apostila SAEB de vocês, tá bem? Nós temos dois textos. O primeiro é um artigo científico da revista Ciências Hoje e o segundo também é uma charge. Vamos à leitura? A dengue em crianças. Você já ouviu falar na dengue? Com certeza sim. Afinal, essa doença, causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, é muito comum no verão e no período chuvoso, devido ao maior acúmulo de água em terrenos abandonados. Febre alta, dores de cabeça, nos músculos e nas articulações são alguns dos sintomas dessa moléstia. Mas você sabia que eles são mais comuns em adultos? De acordo com a pediatra Consuelo Oliveira, da Sociedade de Pediatria do Paraná, ao contrário dos adultos, as crianças não costumam sentir dores de cabeça tão fortes. Em compensação, podem ter acessos de vômito e dores abdominais. Por outro lado, a febre, que costuma ser alta nos adultos, é mais branda nas crianças. Assim, a doença acaba muitas vezes sendo confundida com uma gripe. Como se vê, todo cuidado é pouco com essa doença. É claro, porém, que a melhor forma de combatê-la é não permitir o desenvolvimento do seu transmissor, o mosquito Aedes aegypti, que adora água limpa e parada para se reproduzir. Por isso, deve-se evitar o acúmulo de água em qualquer tipo de recipiente
como vasos de planta, latas ou pneus. No segundo texto, né, nós temos aí a imagem de um garoto, né, que está segurando uma placa, né, contra o mosquito da dengue e está fazendo a limpeza num terreno, uma área, né? Como é que nós ficamos sabendo disso? Por quê? As garrafas estão empilhadas, né? E ele está tirando água de dentro delas, cobriu os pneus. Então, a gente está percebendo aí que ele está tendo atitudes em prol, né, da luta contra a dengue. O comando da questão diz o seguinte: a informação em comum nesses dois textos é. Então, vocês leram os dois textos, né, analisaram as duas informações e vão comparar. O que é que esses dois textos ele têm em comum? Quais as informações em comum neles dois? A importância das crianças no combate à dengue, as formas de combate ao mosquito transmissor da dengue, o período do ano em que é mais comum os casos de dengue, os sintomas da dengue sentidos pelas crianças. O que é que vocês consideram como a alternativa correta? No texto 2, nós não temos aí informações sobre sintomas de dengue sentidos por crianças, né? E nem sobre o período do ano comum. Então, nós já temos aí duas alternativas excluídas. Aí nós temos agora as formas de combate ao mosquito transmissor e a importância das crianças no combate à dengue. Qual das duas é a correta? As formas de combate ao mosquito transmissor, né? Essa informação consta nos dois textos. Percebeu como há diferentes maneiras de se tratar uma mesma informação? Muito bem. Isso mostra que vocês estão fazendo a leitura correta dos textos. Chegamos ao final, gratidão e até a próxima.